Mais um legado do Rei chegando pra você com muitas histórias do Pelé, do Edson, do Julião, do Gasolina. Do Dico. Do Dico. Isso. Dico era o menino que morava no coração do Pelé, Flávia? Exatamente. É o menino que fez a promessa pro pai. Nós vamos falar disso. Copa. Vamos falar disso, né? A gente sempre fala, né? Sim. E deixando aqui um abraço pro Celso, né? Que escreveu... Verdade. Dico. Aquele livro lindo. O livro infantil. Celso, você precisa voltar aqui, viu? Você é um cara que faz falta. Flávia, Yes. Bola do Palmeiras, bonita, né? Aqui, ó. E hoje eu tô com Tem uma lá no Vasco. Tem na nossa loja do Mercado Livre, produto licenciado, bonito. Você tá com a do Vascão aí? Exatamente, em homenagem ao nosso convidado de hoje. Tem tudo a ver com Vasco, tem a ver com futebol. E principalmente com disruptura. Tô amando essa É pessoa. mesmo? Essa palavra bonita significa Gostou, o quê, né? Flávia? Você me pegou de que ele surpresa agora. tá trazendo um viés diferente pro futebol. A gente precisa disso, né? Muito interessante. Mostrar que é isso. Existem infinitas possibilidades. E ele tá trazendo um negócio novo, assim como o Edson mudou a história do futebol, ele tá trazendo um outro olhar também pro futebol. É isso, gente. Calma aí, não me coloca a mesma frase que Edson. Peraí, calma aí. Menos. Bruno Maia, obrigado por ter aceito o nosso convite. Bruno, Obrigado pelo convite. Diretor da série que tá todo mundo falando aí, Romário, o cara. Pois é. Fantástico, parabéns. Poxa, obrigado. Foi um trabalho de muitos anos. Hercúleo, mas a repercussão, tudo o que aconteceu, eu tô muito feliz aí pelo sucesso que a série conseguiu ter aí nesse lançamento. Você assistiu, Flávia? Ainda não, vou assistir, mas é assim, ó, é aquela coisa do ídolo que tem que ser contada, né? As histórias que precisam ser contadas e não podem ser esquecidas, né, Bola? Eu acho. Eu já vou começar apertando o Bruno aqui, posso? Vamos? Mas assim, apertando do outro lado da mesa, né, Flávia? A distância. A distância. Bruno, o Romário falava de Pelé? Cara, o Romário, a nossa série, né, ela teve um recorte que foi até o ano de 94. Ela não é a vida inteira do Romário. Tá. Então, isso deixa muita coisa de fora, muita gente comentando, porque tem passagens importantes até por clubes brasileiros que não estão retratadas na série. É uma escolha, basicamente, quando você dirige um filme, uma obra desse tipo, é muito importante saber fazer escolha de que história contar. E era uma escolha muito consciente de querer falar daquela época. Quem sabe, uma segunda temporada, a gente pode falar de outras coisas. Acaba que naquele momento é uma época que o Romário está construindo o protagonismo dele no futebol, que chega muito rápido com a conquista da Copa do Mundo, mas 2 anos antes, o Romário não era tudo aquilo. Foi muito rápido que ele saiu de ser um bom jogador. Ele era, no Rio de Janeiro, talvez já tivesse um pouco desse protagonismo. Ele já tinha ido para a Copa América de 89 como protagonista, tinha ido para a Copa de 90 machucado, mas ele seria titular. Ele já tinha uma importância, mas como o Brasil tinha uma situação no futebol mundial de 20 e tantos anos sem ganhar, vindo de Copas do Mundo de relativo fracasso, assim e tal, os jogadores brasileiros, tinha o Careca naquele momento bem, né, jogando com o Maradona, mas ainda assim era coadjuvante no Maradona. Você não tinha esse protagonismo do futebol internacional dos brasileiros naquela época. Então o Romário era mais um jogador que estava lá fora, num grande time, no PSV. Ele foi para o PSV para substituir o Gullit, né, quando o Gullit, daquela geração holandesa vitoriosa, então ele chega com uma expectativa alta lá. E vai muito bem. Mas era outros tempos, imagina que não tinha internet, jogar no futebol da Holanda não repercutia da mesma forma que hoje em dia, né, quando você vai para outros cenários. Então, o que acontece? Porque você perguntou do Pelé. Naquela época, não era... O filme mostra um pouco isso. Ele não tinha ainda momento para comparar, para fazer associação. Pelé já era Pelé e o Romário era um jogador emergente em fase de crescimento, assim, ali dentro, né? A série mostra momentos onde o Romário está super humilde, ele... Pergunta se ele é o melhor jogador da Holanda e ele não fala que é, porque no início da carreira ele ainda estava chegando. Pelo que você conheceu dele, ele queria falar que era ou não? Como é o Romário? A série, eu acho que mostra um pouco disso. O Romário tem um momento ali, a meu ver, que está retratado na série, que é quando ele chega na Holanda e ele precisa se impor para sobreviver num cenário muito difícil. É um menino de 22 anos, com uma namorada de 17, chegando lá... sem falar holandês, num frio desgraçado, tendo vindo do Rio de Janeiro, e ele começa a ficar cansado, meio irritado das dificuldades iniciais, ele tem um ímpeto de bater de frente. E quando ele bate de frente e começa a ver que as pessoas cedem, porque não querem perder, ele começa a entender, opa, tem um negócio diferente. Aí. E esse poder vai crescendo na personalidade dele. Então, na época da série...
A série mostra, por exemplo, alguns momentos, o Romário, quando vem jogar Brasil e Uruguai em 93, ele fala, eu nunca tive um tratamento como esse no Brasil. Você vai vendo que as coisas vão acontecendo. Depois que ele é campeão do mundo, tem uma outra cena em que ele fala assim, já campeão do mundo, eu nunca andei de segurança, primeira vez que eu estou andando de segurança. Então, ele estava se transformando naquela época que a gente conta. Então, essa marra vai surgindo aos poucos, vai virando um personagem, vai incorporando, ele fica muito confortável, porque ele tinha referências assim, o pai dele tinha um pouco disso, né? No universo dele, do subúrbio carioca, aquilo era um código que fazia sentido, e em alguma hora ele se encaixou bem naquilo ali e foi embora. Então sim, eu acho que ele tem essa marra, mas também acho que quando era um garoto, ele não tinha confiança de chegar, eu sou melhor, ele ainda estava descobrindo o poder de se afirmar, e uma das coisas que eu gosto muito da história do Romário, que eu acho muito importante, tá? No sentido que o Flávio e eu estamos conversando antes de começar aqui. Eu acho que o futebol ensina pra gente muitas coisas para além do campo, né? Tem muitas mensagens. E para um brasileiro, especialmente no início dos anos 90, um momento muito difícil desse país aqui, alguém chegar e falar, eu vou fazer. Se encher de autoconfiança, se afirmar e fazer depois, isso é uma aula de autoconfiança, de autoestima num país terceiro mundo, né? Você ter essa capacidade, e eu acho que isso é uma das maiores heranças que o Romário deixa. Porque não era o que ele fazia em campo. Ele fazia coisas incríveis em campo. Mas eu acho que o mais impressionava o brasileiro é que ele avisava antes que ia fazer. Ele bancava essa confiança. Ele falou, eu vou ganhar a Copa do Mundo. Tinha voz, né? E faz. E isso de prometer e fazer, que sugere essa autoconfiança, confiar em você, trabalhar para fazer e cumprir, eu acho que é algo muito importante para a vida de qualquer pessoa. E que o Romário, talvez até inconscientemente, tenha deixado para a gente, sabe? Então, eu acho que naquela época ele acreditava que não era esse garoto, não era tudo isso. Não tem a menor dúvida que hoje em dia ele rasgaria aquilo ali que ele falou. Agora, para voltar na pergunta do Pelé, eu sempre sinto muito respeito dele. Ele teve episódios de bater publicamente, mas o nível de respeito dele pelo Pelé é distinto. É muito claro que não existe uma conversa, ele entende como uma outra parada, o respeito é muito grande. Isso Com certeza. Isso é nítido, é nítido. Opiniões diversas, é só sobre isso, né? Invalida se ele respeita ou não. Sempre houve o respeito. Eu também acho, eu gosto do baixinho. Não, que ele instiga, né? Ele isso. trazia um ponto de vista, não concordo com isso. Ele tá falando bobagem, saem pérolas da boca dele. É que ele falou, o Pelé calado é um poeta. Essa frase é maravilhosa. Maravilhosa. E faz parte da personalidade do Romário. Talvez na boca de outro cara pudesse soar de uma forma agressiva, tal, mas o Romário com aquela marra dele, casou, né? E uma coisa incrível é que ele não pensa, não é uma frase que ele pensou. Não, saiu, cara. Sai na hora. Agora, antes da série sair, ele voltou a jogar no América, o pessoal pergunta pra ele, e aí, tem vantagem de ser jogador e treinador e presidente do clube? Pô, muita vantagem, porque se o treinador não buscar lá, eu mando embora, se não passarem a bola, eu multo. É na hora, ele continua com esse poder frasista, de síntese, de comunicação, que é muito particular. Acho que nenhum jogador brasileiro chegou perto. Tem como, não. Nem o Pelé, né? Nisso aí o Pelé não chegou perto. Flávia, e teu pai falava alguma coisa do Romário, não? No futebol ou fora dele? Futebol, sim, que ele era um fenômeno, né? Assim, o cara tava no lugar certo na hora certa. Era impressionante. Essa visão dele, né? Todo mundo falava, ele ficava, mas sim, ele tava no lugar certo na hora certa. Ele foi comentarista da Copa de 94, exatamente, né? O Pelé tava lá comentando. Né? E hoje em dia tem muitos que estão ali também só para fazer isso e não fazem. Exatamente. A qualidade do Romário indiscutível. Concluir a coisa, né? Você falou que ele tinha um respeito pelo Pelé. Eu vou te apertando, Brunão, porque você teve com o cara, fez a série. Era o mesmo respeito do Zico e do Zagallo, ou ele guarda mágoa ainda desses dois pela Copa de 98? Não, do Zagallo é nítido, na série a gente aborda muito isso. Ele é muito claro, não tem conversa sobre o Zagallo e esse antagonismo e essa... Se é mágoa, raiva, é uma parada que aconteceu durante a carreira e ele não fez questão de recuperar. Na verdade, acho que o Zagallo também nunca fez. Nenhum dos dois fez. E aí são dois caras vaidosos que... O Zagallo se recusou da entrevista para a série. Isso é uma coisa importante de dizer. Ele recusou em vida ainda. Pode-se alegar se ele tinha condições ou não da entrevista. Ele deu entrevistas depois do nosso convite para outros produtos. Para mim foi uma escolha clara de não falar. E aí a relação que os dois têm. Com o Zico me parece mais pacificado, assim. Eles já se entenderam num nível
pessoal, eu acho que o Zico ali, enfim, não estou falando pelo Romário, hein, gente? Falando de um ponto de vista de um observador, talvez privilegiado. Mas a minha impressão é que talvez o Zico tenha herdado uma birra, o Romário tenha pegado uma certa birra em algum momento do Zico, porque a geração de 94 era muito desmerecida quando era comparada com a de 82. Então eles eram desacreditados, e mesmo quando eles ganharam, muita gente continuava tratando eles como inferiores à de 82, que não ganhou. Então tem um momento que ele fala, cara, não tenho nada contra os caras, mas assim, eles acabaram. A gente está jogando aqui, vocês têm que apoiar a gente, não tem como o Zico voltar e fazer gol. Agora é a gente, parem de ficar falando dos caras. E eu acho que no calor da emoção de quem estava no olho do furacão, de alguma forma se contamina, porque o Zico era o grande nome daquilo ali e gerava uma sombra como se ele fosse insuperável e tudo. Então, assim, o Romário se considera um jogador melhor do que o Zico. Isso eu acho que é indiscutível que ele se considera. E para mim também. Não sei para vocês. Aí a opinião de cada um, né? Eu também acho. Né? Eu sou muito suspeito, não tem problema nenhum declarar minha suspeição. Mas é isso, mas ele se considerava, mas vejo com respeito, não vejo nesse lugar de... E tem uma outra coisa, né? Você tá falando, ele é desafiador, o desafio move ele. Então, quando ele entra no Vasco, ele vira e pede para barrar o Roberto Dinamite. Fala, cara, tem que barrar esse cara, porque ele não corre que nem eu. Tá vendendo, é? Ele achava que não tá vendendo, tem que jogar eu. E não é uma parada porque ele quer derrubar o cara grande, é porque ele olha, cara, esse maluco ele não tá preocupado com a hierarquia, se aquele cara é grande, pequeno. Ele olha, cara, eu tô melhor que esse cara aqui, me põe no lugar. Na função não tá fazendo. Não é para afrontar a hierarquia, não quer contestar, não sinto o Romário querendo contestar o poder. Não é isso, é que... Praticidade, ele é prático, não está funcionando, vamos tirar a peça e... Tem uma frase que ele atribui no início da série, que ele fala do pai dele, que ele fala que o pai dele fala para ele, ensina para ele, que ordem errada não se cumpre. Eu acho que isso define muito o que foi esse cara. É isso, você pode a vida toda dele, ele achava que a ordem estava errada, não vou cumprir, não importa quem é, não, sabe? E geralmente a ordem vem de quem está em cima de você. Exato. Então as pessoas ele olhavam, não, ignoravam e vou passar por cima, não importa quem era mais... A gente tentou revelar um pouquinho dessa sutileza da personalidade na série, né? Que é fantástico, né? É indiscutível o que ele representou. Você acha que o Romário ficou devendo alguma coisa extra-campo? Poderia ter feito mais. Fora o campo, você falou? Enquanto jogador defendido alguma causa, você que foi vice-presidente do Vasco, teu trabalho fantástico, as causas que você defendeu, o que você trouxe, enfim. Você foi um cara que revolucionou. Sim. O marketing esportivo no Brasil. Você colocou o dedo em feridas que até então ninguém mexia. O Vasco hoje é a referência. Exatamente. O Vasco foi protagonista em muita coisa. Eu costumo dizer assim, acho que quando eu tive a chance, esse privilégio, essa honra de ser vice-presidente de marketing do meu time de coração, que foi em 2018, 2019, a gente assumiu após um período grande que tinha tido a geração do Eurico Miranda. Eurico veio até a falecer durante o período que a gente estava lá. Estava nesse cargo. Não, só fala um pouquinho mais perto do microfone. Claro, desculpa. Então, o Eurico veio a falecer na época que eu estava nesse cargo, que essa gestão estava em curso. Então o Eurico tinha um perfil muito diferente, né? E ele se confundiu muito com a imagem do clube em muitos momentos. Mas eu falava isso à época, o que me fez ser vascaíno, eu tive, obviamente, a sorte de ver uma geração muito especial, mas eu não virei vascaíno numa época especial. Eu vivi depois. Eu vivi desde o início porque, de alguma forma, eu entendi que aquele clube dizia alguma coisa além da bola. Eu não sei como. Minha mãe especula, eu tinha um porteiro vascaíno no prédio que eu morava. A tua família não é de vascaínos? Não, minha família não gosta de futebol, não tem relação pregressa com futebol. Eu sou o primeiro, sou o mais velho dos irmãos e começo essa parte vascaína da família. Então a minha conexão com o Vasco sempre foi muito além do quanto que o Vasco fazia dentro de campo, né? E acho que muitos vascaínos têm essa relação. A gente vira vascaíno, muita gente por conta, não por resultado de campo. E você vê agora essas gerações últimas, então, de torcedores que não tem resultado nenhum. Sim. Então, o que eu acho que eu fiz ali foi... Para mim era muito claro, era recuperar uma história que é muito anterior a mim, que me fez ser vascaíno. Os valores do Vasco estão na fundação do clube, estão muito longe da gente chegar ali e fazer qualquer coisa, né? Então, acho que tem um período que o Eurico entra ali e pratica outros valores também importantes. O Eurico tem coisas relevantes nesse sentido. Ele cria o Colégio Vasco da Gama, que as pessoas que não são do Rio de Janeiro, e menos ainda vascaínas, não sabem. Mas o Vasco foi o primeiro clube a construir uma escola mesmo
para a formação dos seus atletas de base dentro de São Januário e que era prioridade. E o Eurico tratava como prioridade mesmo, né? E vários, tipo Felipe Coutinho, por exemplo, Allan Kardec, eu não sei, tem vários jogadores que o diploma de segundo grau deles é da escola, Colégio Vasco da Gama, né? Que era oferecido para que aquela garotada, não dando certo no futebol, tivesse um diploma, não tivesse perdido aquele tempo. E vários jogadores foram para a base do Vasco por causa disso, né? Por conta da escola, porque os pais estavam preocupados e o clube montou uma escola. Então tem valores de formação no Vasco que passam, independente das divergências que eu tinha com o Eurico, por exemplo, isso é uma coisa positiva. E para mim o que eu fiz ali foi buscar e botar isso como protagonismo. As pessoas precisavam saber a importância do Vasco, assim como Pelé, né? Acho que o Vasco é um assunto tem que estar em livro de história, porque a participação do Vasco na sociedade brasileira transcende bola, né? São muitas coisas ali no início do século XX que o Vasco tem um protagonismo. A gente vai fazer agora, em 2027, vai fazer 100 anos de São Januário, que foi um crowdfunding da torcida em 1927, né? Quando o time não podia jogar porque não tinha estádio, o pessoal foi lá, então tá aqui o dinheiro. Então tem muita coisa bonita. E ali a minha passagem no clube foi de trazer esses valores de volta, botar isso, e graças a Deus, a despeito também das diferenças políticas, quem sucedeu lá seguiu com esse trabalho, e eu acho que é importante, porque isso não é uma coisa do Bruno, isso é uma coisa do Vasco, e fico muito feliz de ver que hoje isso voltou a ser um assunto, o Vasco voltou a ser identificado por esses assuntos, e não só pela imagem de um dirigente polêmico e geralmente que tinha uma imagem desagradável aos olhos de quem estava de fora, né? Então, eu acho que o Vasco conseguiu começar a se reconectar com esses valores e fico feliz. Não por ter feito disso, mas por ver isso acontecer, isso forte de novo no clube lá. E você vê o Romário... Desculpa, você voltou no Romário. Eu queria falar assim, eu acho que é difícil a gente cobrar essas coisas. Não vejo ele tão conectado a isso durante a carreira dele. Não é nem questão de cobrança, talvez hoje. Então, o Romário o Bruno pronto, voltando o Romário naquela época, algum case você... Não, eu acho que o Romário tem um grande case, né? Que é a relação dele com as lutas de pessoas de deficiência. Perfeito. Né, que vem a partir do nascimento da Ive, da filha dele, e que de fato muda o Romário. Eu não o conheci antes, né? Óbvio, só como fã, como torcedor, mas convivendo com ele, com pessoas próximas, é muito forte. Isso não é brincadeira, isso não é uma plataforma política. Ele entra, talvez, da política por conta disso. É o contrário, né? A vida dele é marcada. Um cara muito poderoso, que tinha tudo, todas as mulheres, tudo de melhor. E um dia Deus fala, meu irmão, teu negocinho aqui... Agora o jogo é diferente. Né? E a ficha cai. Não sei se a Ive... Acho que a Ive talvez seja a filha mais nova dele, não lembro. É mais nova ou é a penúltima, assim? Mas já no final já tinha tido vários filhos e fala, cara, agora tem um negócio aqui. Então, assim, essa luta dele eu acho muito bonita, vi de perto o envolvimento, a paixão, como isso mexe com ele, com câmera desligada, presenciei situações de vê-lo sensível a isso. Então, acho que ele construiu fora do campo. A Ive nasce, acho que em 2005. Então já era o final ele se aposentou em 2007, então já era o finalzinho da carreira dele ali. E eu acho que acaba dando um sentido para a vida dele sem o campo. Ele estava postergando muito a aposentadoria dele. Eu acho que a Ivy ajuda ele a encontrar o que ele vai fazer depois, né? Você sente que talvez ele pudesse ter tido medo nesse meio tempo, justamente para, o Pelé tentou e as pessoas massacravam, outros caras vieram, tentaram e eram massacrados. Eu não vou comprar briga nenhuma, deixa para lá, eu vou fazer o meu trabalho aqui, tentar trazer alegria pro povo. Não acho que ele pensou sobre isso, não acho que está conversando sobre isso, né? Mas essa cobrança desse pensamento crítico a respeito disso, que é fundamental, eu acho muito importante que a gente como sociedade esteja discutindo essas coisas, mas não é algo da época dele. Não foi um assunto que foi cobrado. Agora, ele fala, e eu já ouvi ele comparando com outros jogadores, que ele fala, fulano, ciclano e beltrano, eu sei, já ouvi eles falam que são brancos. Eu nunca falei que eu sou branco. Ele tem isso muito claro. Eu nunca neguei que sou negro. E fulano, ciclano e beltrano, eu já vi. Eu sei que... Aí ele fala, tem até um filme que chamaram para falar, que eu perguntei ele falou que é branco? Porque, pô, eu sei de onde eu vim, sei a minha história, sei quem é meu pai. Não tem muito essa questão para ele, se reconhece. Mas não acho que isso apareceu como uma pauta da contemporaneidade dele à época, né? Acho que ele acabou tendo outros significados, como a gente falou ali de uma maneira mais
intuitiva, e a série passa um pouco por isso, né? O que era aquele Brasil de 91, 92, 93, 94. A gente teve uma fase ali, um primeiro presidente pós-ditadura empichado. A gente teve episódio de violência como Carandiru, a gente teve Vigário Geral, a gente teve Candelária, no intervalo de 1 ano. A gente teve a maior inflação da história do país naquela época. Tudo ao mesmo tempo. Esse era o país. Esse país tinha um cara que aos domingos começava tudo que é o Ayrton Senna. Aí o cara vai e morre, velho. Então, assim, é nesse lugar que surge o Romário. Né? E nesse lugar tem um cara que fala, meu irmão, a gente vai resolver, eu vou ganhar. E ele entrega isso, essa alegria, né, que não chega perto das dores que esse país vivia, mas especialmente na sua época, o futebol tinha um poder de anestesiar, né? E de dar uma alegria, um contraponto para as misérias do acalento, um acalento, que ele consegue fazer. Eu acho que ele foi um cara incrível nos campos, um jogador, né, dos melhores que eu vi, para mim, o melhor jogador que eu vi, ídolo para mim, desde pequeno, sou muito fã do Romário mesmo. Mas, independente disso, eu acho que ele, assim como o Maradona ganhou uma Copa do Mundo pós a guerra com os ingleses, fazendo aquele gol, e fica maior pela forma como ganha, eu acho que a gente não tinha contado ainda como que Romário vira Romário. E eu acho que o Brasil não pensou sobre isso. Uma das propostas da série, ela fala, cara, ele é fruto de um tempo. Ele é fruto de uma época e tem um significado muito maior. Ele talvez tenha virado tudo que virou porque existia um país precisando demais de alguém fazer isso. Ele não pensou para fazer. Ele só fez e aconteceu. Mas eu acho isso. Para mim, ele é muito fruto de uma época. Não sei se o Romário tivesse ganho outra Copa do Mundo, em outro contexto, né? Se ele teria o tamanho que ele tem. Né? Eu não estou desmerecendo nem um pouco a capacidade dele dentro da área. É porque eu acho que isso está guardado para poucas pessoas. Eu acho que ele é um desses personagens históricos, o Pelé ganhando uma Copa do Mundo ali no meio da militar, né? Dá para fazer um paralelo com isso? Tem um contexto, acho que sim, não dá para ignorar. Não dá para ignorar. Tem um contexto, até como você acabou de falar, isso tudo faz com que eles sejam isso. Maiores. Povo oprimido, povo precisando de um carinho, de um acalanto. E são talentosos a ponto de não pensarem nisso. Eles fazem aquilo por espontaneidade, porque o talento brilha, porque gostam muito de fazer aquilo, e acabam traduzindo um pouco o seu tempo, criando significados que, passado 30 anos, a gente consegue olhar e fazer essas leituras um pouco mais fáceis. Na época, é muito complicado. Mas, por exemplo, o Romário não joga essa partida, mas a gente tem esse episódio lá, acho que no 3º episódio da série, quando a gente fala... Uma coisa que me chamou muita atenção durante a pesquisa desse filme, que eu já sabia, citei aqui agora, das chacinas, da violência daquela época e tal, lembrava disso. Mas na pesquisa revelou-se que a chacina de Vigário Geral, onde eu estava olhando o material lá e vi que era na mesma data de um jogo da seleção brasileira, um jogo famoso que foi no Recife. O Brasil estava perdendo uma série de jogos, entra mãos dadas pela primeira vez. O 6-0 da Bolívia. O 6-0 contra a Bolívia. O Romário não vem para esse jogo ainda. Eu vi que era no mesmo dia, achei aquilo esquisito. Falei, eu fui ver os jornais do dia seguinte. E no jornal do dia seguinte estava lá a vitória do Brasil de 6-0 e estava a chacina de Vigário Geral repercutindo. E não tinha nenhuma relação entre as coisas. Aí eu falei, cara, não é possível. E a gente foi entrevistar vítimas da chacina. E, cara, as vítimas da chacina são assassinados num bar comemorando a vitória do Brasil. Era uma festa que estava acontecendo, das pessoas que tinham ido para um bar em Vigário Geral, assistir o jogo na TV, e estavam todas trajadas de verde e amarelo. E durante a comemoração, 2 horas depois do jogo, a polícia entra e encontra aquela aglomeração onde faz o que faz, porque tinha tido uma vitória especial do futebol brasileiro. Então, existe uma conexão direta entre a alegria e a tragédia que nunca tinha sido contada. Nunca tinha, pelo menos eu não tinha encontrado, talvez alguém tenha feito, mas nas pesquisas não se revelou essa conexão direta que existe entre a dor e o prazer no Brasil através de futebol, né? E um dos meus objetivos, das minhas missões com esse trabalho que eu faço, que eu quero fazer, mas é muito mais falar do futebol como um código para a gente entender nosso país da melhor maneira possível. Eu acho que o futebol é a maior força cultural que esse país tem. Eu costumo dizer que assim, o futebol ele não é uma religião porque ele é maior do que isso. Na minha opinião, ele é uma coisa muito maior do que a religião. Ele acontece aqui agora, ele não tem promessa, ele não é depois. Eu não estou desmerecendo nenhuma religião. Tenho a minha religião, tenho a minha religiosidade, mas acho que o futebol tem uma coisa que ele permite a gente educar. No esporte, nós latino-americanos
temos mais espaço para ter protagonismo que em outras áreas da vida não são dadas a pessoas do nosso continente. No futebol, a gente tem protagonismo mesmo, liderança, a gente fala mais alto. Então, acho que a gente tem que usar a história dos nossos ídolos para falar desse país, para contar da nossa força, para gerar referência para o povo daqui e de fora, sabe? Eu acho que o futebol é um fator de tradução social, de empoderamento do que significa ser brasileiro, do que a gente pode fazer com o país. Então, essa série tinha um pouco dessa pretensão, pode ter sido só na minha cabeça, mas ela guiou muito do que a gente trabalhou para fazer. O que seria do Brasil se o Pelé não tivesse nascido aqui? Pois é. Dá para fazer esse exercício? Ah, cara, não gosto de fazer ele, não. É difícil, né? Ele é muito difícil, porque né? o Pelé também traz um protagonismo pro Brasil enorme, Absurdo. né? Nada se Talvez o maior, compara, né? Porque o Pelé, ele tem essa para além do talento dele, ele tem uma força ali que ele participa do crescimento em escala da comunicação do futebol. O futebol está começando a ser um instrumento usado pelas TVs no mundo todo, né? Era um produto interessante, as pessoas gostavam de assistir, ficava muito tempo no ar, tinha custo de produção baixo, não tinha direitos de futebol, era só botar uma câmera no estádio e transmitir. Daí você ficava 2, 3 horas no ar, em vez de botar o filme da bossa, que dava um trabalho pra caramba produzir. A história do futebol no Brasil é essa, né? Então a TV está se solidificando. O Pelé aparece ali com aquela coisa espetacular que ele tinha, era muito bonito, né? Plástico. O Pelé é plástico, é uma coisa impressionante, né? Os movimentos, tudo dele é muito forte. E aí junta essa força que ele traz com um momento de comunicação muito poderoso que eu acho que ajuda o futebol a virar o que virou. Não por acaso é o período que a Copa do Mundo começa a crescer como evento. A FIFA cresce, a gente passa um presidente da FIFA brasileiro que fica 24 anos lá, indubitavelmente carregado pela força do Pelé, né? Então, assim... Você acha que o Pelé sustentou o Avelange? Não, eu não sei se sustentou, mas ele colocou o Avelange lá, né? Tem filmes sustentou, obviamente, não. Ele leva, com certeza, ele cria esse momento pro... Né, o Avelange é eleito em 74, se não me engano, para a FIFA, após o tricampeonato do México, né? Então, assim, é uma síntese do Brasil ali, né? Ele começa ali em 57, 58, quando você tem aqueles anos de JK, o Brasil que vai dar certo, o Brasil entra na ditadura, cara, e o que continua ali é o Pelé. Futebol. O Brasil começa a descer a ladeira e quem continua ali simulando que tinha um grande país. Era o Pelé que dava esse acabamento, esse verniz para a história triste que o Brasil estava passando naquele momento, né? Então, assim, acho que nada se compara ao Pelé, nada, não tem nada que o Romário tenha feito dentro e fora de campo. Você acha que não? Não Nem tem. na alegria que ele trouxe pro povo, justamente nesse ponto, cara, que a série toca? Não, eu acho de alegria que trouxe pro povo, acho que eu não sei, né? Porque eu não vi a alegria do Pelé. O Pelé eu já peguei depois. Eu tenho a impressão que o Senna era uma coisa meio parecida. Eu tenho a sensação que o Senna talvez... Parecido com o Pelé. Com o Pelé, talvez tenha sido. Eu acho que eu não vi nada parecido com o Senna, né? Tem Romário, tem Ronaldo. Eu acho que o Senna significava nesse país. Só quem viveu é difícil você explicar para uma criança o que é o Senna. A gente passou agora há pouco tempo, né, os 30 anos da morte dele. E não tem, né? O Pelé, obviamente, faleceu muito depois, fez o que fez e não teve as honras que merecia e que o Senna acabou tendo em vida, até pela tragédia que foi a própria morte dele. Não sei, acho que dessas alegrias o Senna... De novo, o Senna é um personagem dessa mesma época, é um ídolo de um país... Você que traz o Senna, você que traz o Senna pra série, uma pesquisa, ou o Romário te cita em algum momento? Não, os tetracampeões citam isso. Não, sim. Eles com a faixa e tal. Mas a ideia de puxar um pouco pelo lado do Senna. A gente vai tocar, a gente aborda, mas quando o assunto chega... Quando você faz uma série como essa, você faz um estudo muito grande, tem uma equipe maravilhosa de pesquisa que trabalhou com a gente, forneceu muita coisa para mim, para quem trabalhou comigo e tal. Você levanta teses. Você fala, putz, isso aqui é forte, isso aqui é legal. História de vigário geral, vale a pena andar, não sei o quê. Mas você tem que testar. Se alguém falar que tem nada a ver, não tem nada a ver. Você não vai sustentar aquilo. E o Senna é um episódio visivelmente muito forte. Quando você coloca aquele assunto, aquilo é um fator de mobilização emocional de quem participa, e não à toa. Assim que eles são campeões, eles levantam a faixa e dedicam a Ayrton Senna. O Senna tinha... A última aparição pública do Senna antes de morrer em Imola foi no jogo da seleção em Paris, né? Que ele vai dar um pontapé inicial. Então, tinha estado com aqueles caras 2, 3 meses antes. O Ricardo Rocha conta, né? Pô, a gente combinou de ser tetra junto. Então, tinha ali uma coisa emocional muito forte. E o drama
que foi a morte do Senna, inevitavelmente mobiliza os caras. O Romário, tem uma passagem na série que um jornalista conta que o Romário liga para ele. Você acha que a pressão do Tetra vai aumentar agora? Cara, acho que vai. E a hora que o Romário fala, vai ser foda. Fala, enfim, desculpa a palavra, mas é uma coisa parecida com isso. A pressão vai crescer. Ele sente isso. A mulher do Romário, na época, fala, cara, agora você é o cara. Antes da expressão do é o cara ser consagrado, mas era isso, né? Tipo, cara, tem que ganhar esse negócio agora. Né? Então, não somos nós que colocamos. O Senna tá ali. E quando a gente vai entrevistar, por exemplo, jogadores italianos, né? Entrevistou Baresi, entrevistamos Massaro, entrevistamos Roberto Baggio. O Senna tá pulsando ali neles também, né? Uma geração toda. O Senna é ele é parecido com o Pelé, né? Nesse sentido, né? No episódio do bar, ele falando do Ayrton exatamente. Acho que foi uma surpresa até pra você, né? Acabou de ao ar aqui, não vou dar tanto spoiler, mas o pessoal pode ver aí. Tem uma declaração dele forte, né? Do Baggio sobre o Senna. Quando a gente chegou para gravar, o Baggio tinha um capacete dado pelo Ayrton Senna. A gente tem também na série o Massaro, que foi outro jogador que perdeu. Porque o italiano tem uma ligação forte com a Fórmula 1 devido à Ferrari. E o Senna morreu, né? Morreu na Itália. Morreu na Itália. Então, tudo isso está ali muito, muito vivo. Eles encontravam, tinham contato com o cara, o Massaro, Daniele Massaro, que é um dos que... É engraçado, a gente acabou entrevistando 3 italianos. A Flávia achava o Massaro bonitão. Ela falou que é o jogador mais bonito da Itália. A Flávia me conta, viu, Finelli? Ela mentira. Isso é mentira. Intriga da oposição. Não sei. Uma vez ela falou. Tá jogadores bonitos. Mas a gente acabou entrevistando os 3 que perderam pênalti. Foi até uma coincidência. Entrevistando o Baresi, o Massaro e o Baggio. O Massaro, ele se emociona descrevendo o dia da morte do Senna como poucos brasileiros eu vi. Assim, acabou que isso não entrou tudo na série. Ele tem uma citação rápida, porque não era o foco ali. Mas eu presenciei ele... consternado, parando para chorar. A ligação deles com Fórmula 1. Era muito forte. Né? Ele descrevendo, estava indo pro jogo, completamente abalado, não lembro qual é o jogo do milho, ele vai contando a história. É um negócio muito forte, né? Então, eu tenho para mim que, assim, talvez, não sei se chegou perto do Pelé, não vivi, mas acho que da minha geração, tô com 41 anos, acho que nada chega perto do que o Senna foi para esse país, em termos de dar alegria, de compensar, né? Isso é muito forte. Eu nunca fui da Fórmula 1, do automobilismo, mas obviamente era indiscutível a alegria que o Senna trazia. E eu assistia só por causa dele, também, como adolescente. Mas para mim a conquista de 94 é algo fora do comum. Até mais por essa proximidade do futebol. Enfim, por isso que eu te perguntei se talvez a alegria que o Romário proporcionou em 94 para quem gostava de futebol, até para aqueles que tinham visto o Pelé campeão em 70, é a primeira conquista após Pelé. Não quero desmerecer a conquista de 94. Para mim é um marco na minha vida também. Exato. Cara, para mim... 24 anos e com uma geração especial liderada pelo Zico ali, que não conseguiu ganhar, que frustrou, que apesar do carinho que até hoje eles têm, a decepção que a derrota... Eu acho que não foi a decepção que a geração de 82 causou, mas a decepção que a derrota da geração de 82 causou, né, pesava muito naquela época. O brasileiro ficou muito amargo no futebol, a imprensa esportiva, desculpa, ela era muito, muito sentida por conta disso e tinha uma cobrança para se repetir aquela performance e pensava-se que, jogando daquele jeito, a gente não conseguiu campeão do mundo, vai ser assim jogando com Parreira, com Dunga e Mauro Silva? Não vai. E não era isso, o tempo tinha mudado e os caras tiveram a sua capacidade, seus méritos totais de fazer aquilo. E para mim, né, eu lembro claramente disso. Eu lembro de ver na televisão grandes nomes, especialmente da imprensa paulista, Juarez Soares, o Gerson, Canhotinha de Ouro. Era uma amargura com aqueles caras que eram meus ídolos. Eu não conseguia entender, porque eu não tinha visto 70, não tinha visto 82. Então eu falava, bicho, os caras são incríveis, para com isso. E era muito, muito incômodo esse choque geracional de quem tinha aqueles caras, Bebeto, Romário, como ídolos ali. Não dá para entender o ressentimento que a galera anterior tinha. E eu acho que foi uma vitória que fez muita gente ter que engolir a vitória. Teve uma parte da imprensa esportiva que não pôde nem comemorar. Porque ia ficar feio, né? Porque ia ficar feio, não tinha clima. Os caras tinham batido tanto, né? Isso, de alguma forma, interfere na conexão com o público, né? Quando essa relação é um pouco mais limpa, mais como era do Senna, através da Globo e tudo, você consegue chegar mais forte nas pessoas. Não tem alguém ali botando um porém, né, o tempo todo. Não estou diminuindo a importância do papel crítico da imprensa, fizeram o que tinham que fazer à época, tudo.
Mas, enfim, eu também acho que 94 é muito forte. Até né? o Pelé, Sim. o A teu pai alegria do comemorando, Pelé, Feliz, né? é uma chancela que é indiscutível. Exatamente. Aquela imagem vai para o mundo todo, né? Sempre. As pessoas acham que aquela sempre. imagem ela é da Globo, aquela imagem é da transmissão oficial. Porque aí mostra o Galvão Bueno porque tá junto com ele. Mas assim, ganhou, cadê o Pelé? Claro. Exatamente. Né? Então, isso é o tamanho do Pelé. Nos Estados Unidos, né? No lugar que ele começou tudo isso, a próxima Copa do Mundo, a gente vai voltar para lá. A gente vai voltar para os Estados Unidos com 24 anos sem ganhar uma Copa do Mundo. Vai se repetir o filme de 94, se repete daqui a 2 anos nos Estados Unidos. Tomara que isso sirva para essa nova geração. Imagina um Vini Júnior ganhando. Pô, ia ser bom demais, né? Muito. Flávia, o teu pai falava do Senna com vocês? Não tive a oportunidade de falar. O Senna nunca foi assunto... Não comigo, né? Na época deve ter sido mais, né? Na época deve ter sido, mas agora não. Guga? Não lembro. Que o Pelé gostava de jogar tênis? Guga, sim. Ele gostava do Guga? Eu adorava, né? É mesmo? Guga, lógico, brasileiro. Ele É um era outro cara também, né? Produto nacional, né? Ele era muito Talvez produto não nacional. esteja no mesmo... Quem que você acha que seu pai mais gostava de atleta brasileiro, né? Desconsiderando evidentemente ele mesmo. Tinha alguém que você sentia que tinha um carinho especial, assim? Essa risada aí agora... Não, porque o único pra ele quem era Dondinho. o avô... Era o pai dele. Pode Era ser. o pai dele, não, é sério. Mas depois, assim, alguma depois, geração que tivesse um não. carinho, não por ser um grande atleta, mas um afeto especial, uma admiração, tinha alguém assim? Tô aqui fazendo entrevista. Não, né? mas tem, mas o bom é isso, é Bruno. bom, mas eu não sei, Não Bruno. lembra, né? De verdade, não tenho. Ó, não é porque você tá aqui, mas eu acho que o Romário, apesar de tudo, mesmo? existia. Sim. Porque ele era irreverente. E o meu pai gostava, autêntico, exatamente. Mas eu tô falando a minha sensação, tá? Eu não posso falar também. Tô falando a minha sensação. Você lembra o que seu pai achou da frase dele? Não sei. Não sei. Conta pra nós, Flávia. Eu acho que o Pelé deve ter dado uma risada. Deve ter dado risada. Ele deve ter achado bom, espirituoso, né? Exatamente, super. Ele não pegava nada pra ele, assim, pessoal. Eu sempre ele tava nervoso, falou isso. Não era uma coisa que ele trazia pra ele, não. Eu acho que ele deve ter dado uma risada, achado uma boa resposta. Esse baixinho é bom mesmo. Bruno, você acha que falta ainda muita coisa para o marketing esportivo no Brasil em termos de inclusão, em termos desses assuntos um pouco mais fortes? Cara, eu acho que falta, como eu estava falando ali, uma visão do futebol conectado à sociedade brasileira como um instrumento. E rapidinho, por que ainda não se tem? Eu acho que a gente tem muitos problemas na estrutura do futebol brasileiro. Para começar, a gente não tem um produto do futebol brasileiro até hoje. A gente tem várias marcas incríveis, são os clubes, e eventualmente alguns jogadores de talento que viram marcas como Pelé, como Romário, como Ronaldo, e enfim, Ronaldo Gaúcho, que fogem disso. Mas a gente não tem um produto, isso não é organizado para fazer outros caras assim. Né? Durante muito tempo aconteceu pelo acaso, e quando o acaso parou de funcionar, não se fez muito mais. Né? Então eu acho que a gente não tem essa visão, mas eu acho também, eu sou otimista no sentido de que o futebol está chegando num momento de comunicação, como a gente falou da comunicação lá atrás, que fez o Pelé, onde ele tende a se aproximar cada vez mais do entretenimento. E quando eu falo entretenimento, eu não quero que isso soe fútil, vazio, mas com a ideia de que a gente consome ele em outros momentos que não só vendo o jogo acontecer. Né? Você tem 90 minutos são muito poucos, né? 90 são só 90, né? Tem o resto Na verdade, você para pensar, eu costumo dizer o seguinte, a gente é apaixonado por um... A gente passa a semana inteira pensando num time que a gente vê 90 minutos, como sua namorada que você só encontra 90 minutos na semana, só que você passa a semana inteira pensando nela uma vida inteira, bicho. Isso é muito doido. Né? A nossa paixão, ela é feita no bar, ela é feita com o pai, ela é feita com os amigos, muito mais do que no estádio. O estádio é muito importante. Mas se você parar a pensar a quantidade de horas... A construção toda é muito fora, os afetos, né? Quando, sei lá, quando alguém perde um pai, uma mãe, alguém que tem uma relação com o futebol... Cara, a maior parte dos momentos que você teve discutindo, não somente o jogo estava acontecendo, você viveu uma série de coisas. Então, eu acho que o futebol, se aproximando do entretenimento, em várias formas de consumo, eu acho que isso vai acontecer mais. A oportunidade que eu tive
de realizar essa série para o Romário, eu acho que o Pelé não teve, por exemplo, de ter uma obra que tratasse a vida dele além disso. Tudo bem que o Pelé era tão incrível no que fez de futebol que acho que cega todo mundo quer ficar vendo 10 mil vezes aqueles 1.000 e tantos gols do Pelé. É 1.281, não é isso? 1282. 82. Desculpa, eu roubei um aqui. Não pode roubar. Algum que estava impedido. Que não... do Exército. Aquele gol contra a Marinha na sexta-feira de manhã, ele não valeu. Mas eu achei, eu tive essa chance. A gente faz essa série um pouco depois, por exemplo, da série sobre o Michael Jordan nos Estados Unidos, que foi uma fonte de inspiração, de motivação para fazer, que é uma série que contava isso, né? Um pouco da história, do contexto, do que aquele ídolo representava no seu país. Vendo aquilo que eu me inspiro a fazer, e eu falo, cara, quem é o cara que a gente pode pensar em fazer isso aqui no Brasil? E me vem o Romário. Né? O Pelé, ali, naquele momento, era até mais complicado, porque tinha questões de direitos e tudo. Não foi uma seara que deu para encarar muito naquela época. Mas eu acho que a gente vai ter mais chance de fazer isso, eu acho que a gente tem obrigação de fazer. Né? E gostaria, vou estar aqui trabalhando para fazer mais coisas nesse sentido. Acho que tem mais coisa para pensar o Brasil através do futebol. Os clubes, num certo momento, a rivalidade ela é muito forte, né? E em outros a gente vê esse abraço, como agora há pouco tempo com essa tragédia no Rio Grande do Sul. Mas voltando lá para trás, o Ninho do Urubu, os meninos. Você como VP do Vasco, dá a ideia do Vasco jogar com o distintivo do Flamengo. Cara, para mim, não sou vascaíno, né? Para quem tá de fora, puta, que ideia. Talvez se fosse o contrário, vai jogar com o distintivo do Corinthians na camisa do Palmeiras? Não sei. Né? Não vivi isso. Bruno, e você é tão vascaíno quanto acredito, porque eu não discuto paixão também. Eu acho que ninguém é mais ou menos torcedor de qualquer time. Aquela paixão tá ali e é importante pro cara. Parabéns, isso foi fantástico. Mas você tomou muita porrada, né? Cara, devo ter tomado, certamente tomei, mas esse é um episódio muito... Eu me emociono toda vez que eu falo, porque eu não sou um cara do futebol, sou um torcedor do futebol. Que por destino, acaso, a minha história me leva ao Vasco por um grande acaso. Eu não participava da vida política do clube, recebo um convite meio surpreendente e acabo aceitando no meio do dia para noite. E passei 2 anos no clube. Então eu não tenho história, né, profissional, pessoal, na indústria do futebol até aquele momento. Mas naquele pouco tempo que eu estava ali, 1 ano e pouco, você lida com o sonho de muita gente, né, cara? Você estava falando o tempo todo com um canhão de comunicação, que é um clube, qualquer coisa que eu fazia passava a repercutir. Se eu dissesse uma coisa na rede social, aquilo, né, às vezes eu tinha que ficar muito mais atento. Com uma população maior que o país de Portugal. Tem muita né, gente cara? observando, querendo saber o que você pensa, como tentar decifrar um sinal de alguma coisa. A gente tem nada disso, né, acontecendo. Mas é muito sonho, muita... Assim, o que os meninos passaram ali do Ninho, cara, podia ter acontecido no Vasco. Podia ter acontecido no Fluminense. Claro. Podia, óbvio que eu não quero passar pano de forma alguma, e quem é responsável que pague. E é uma pena que não tenha pago ainda, nem as famílias tenham recebido o que merecem. Isso é um absurdo, né? E falo isso com a tranquilidade de quem botou o escudo do Flamengo na camisa do Vasco. Né? O meu respeito pelo Flamengo é desse tamanho. Do tamanho de ter proposto uma coisa dessa. O Eurico Miranda estava vivo ainda. Isso aconteceu, para ter uma ideia da confusão. Mas, cara, aquilo que eu te falei, isso pra mim não era... Mas ele também meteu o SBT, né? Pra peitar a Globo. É diferente, eu sei. Bem, não vou fazer comparação entre essas coisas. Mas, enfim, a história do Eurico fala por ele, assim, não... Mas ali não fui só eu, né? Importante citar sempre o Cláudio Fernandes, que era outro vice-presidente, o próprio presidente Alexandre Campelo, que foi quem bancou aquilo, né? Porque era muito complicado fazer aquilo, então fomos 3 pessoas ali. E a gente ali era, cara, o que o Vasco faria? Como é que o Vasco responde a uma tragédia? Não é o que a gente faria, né? E aí volta aquilo que eu falei lá atrás. Qual a história que esse clube tem? Qual a grandeza disso, né? Não dá. Ali naquela hora morreu a rivalidade. São 10 crianças, cara. Uma das crianças era sobrinho do Erley, nosso zagueiro, na época. E tinha morado uma época na casa dele. Assim, era muito próximo, era muito visceral. Sensível, né? Se acordar um dia e ter informação que 10 crianças morrendo queimadas... Em busca do sonho que era ser jogador de futebol, né? Cara, assim, me mexe muito. Sem dúvida, desse meu pouco tempo lá dentro do futebol mesmo, é a coisa mais forte
que eu vivi, né? Ter feito aquilo ali numa época que o país estava extremamente polarizado, né? com discursos muito complicados rolando o tempo todo. Então, qualquer coisa que você mexesse... Você estava entrando num vespeiro muito delicado, qualquer coisa virava político, né? Tinha muita gente se alimentando do ódio. Era uma época que isso estava muito forte no Brasil. O ódio estava movendo muitas audiências. Ainda move, infelizmente, hoje. Mas acho que naquela época estava pior do que agora, em 2024. Então, cara, eu mexi com um ódio latente de muita gente. A gente mexeu com ódio latente de muita gente, mas, cara, era o que tinha para ser feito. Eu lembro no primeiro momento, a repercussão foi muito negativa nos primeiros minutos. E a gente chegou a conversar, cara, sabe quem desiste? Porque anunciaram antes. Falou, não, ninguém vai desistir. Eu falei, cara, eu me lembro de falar isso numa conversa interna lá, espontaneamente. Eu falei, cara, o ódio chega primeiro, porque ele é mais rápido. Sim. O bem leva mais tempo. Isso vai dar certo. Vamos em frente, que isso vai repercutir. Isso não pode ser ruim. Senão o mundo tem que acabar. Entendeu? Você faz isso, né? Então, mas o bem dá mais trabalho. Sim, né? O ódio é muito rápido. O ódio se xinga, você manda para aquele lugar e tal, já foi. Você deixa a pessoa mal, a pessoa se abala, perde energia, você já conseguiu o seu resultado. O bem não, o bem dá trabalho. E aí não deu outra. As horas foram passando e a repercussão foi o que foi muito positivo, mas em nenhum momento eu acho que a gente fez para... não, mas, tipo, o pessoal vai adorar. Não foi algo movido por marketing. Não, cara, era uma dor muito grande. E especialmente no Rio de Janeiro, o Campeonato Carioca parou. Né? A vida de todo mundo ali que trabalhava futebol naquele momento foi tocada por aquilo. Acabou calhando do Vasco o seu time que voltou a campo primeiro. Né? Então, o primeiro jogo seguinte à tragédia foi o do Vasco, por uma circunstância de tabela na época. A gente jogou uma semifinal, acho que Taça Guanabara, e no dia seguinte jogava um Fla-Flu. A gente tem o Vasco e Resende, depois teve o Fla-Flu. E a gente já teve esse cuidado. Eu liguei para o Bruno Spindel na época, que era CEO do Flamengo na época, não lembro qual é o cargo do Bruno na época. Acho que ele é CEO. Como ele recebeu isso? Não, o Bruno foi ótimo, cara. Bruno é um cara legal, né? E aí, mas a gente perguntou para ele, cara, a gente pode fazer essa homenagem. A gente não queria roubar o luto de ninguém, a gente não queria se apropriar, né, de nada. A gente falou, cara, a gente chegou a pensar, vamos botar o nome dos meninos na camisa. Não, eles não eram meninos do Vasco. A gente não tem que botar. Isso aí, esse luto é do Flamengo, são os meninos deles. Não pode roubar. E o Flamengo viria no dia seguinte, eu não lembro se veio com os meninos, o nome dos meninos. O Flamengo fez as homenagens depois. Mas a gente tem que ter muito cuidado. Não é um negócio que você pode pegar para fazer confete, jogar confete em você, sabe? Sim. É algo que você marca um lugar, você diz alguma coisa, você tem que dizer. Óbvio que aquilo vai ter impacto, você tem que calcular o impacto, mas não se move primordialmente pelo impacto. Se move pelo que você acha certo de ser feito, e aquelas pessoas que estavam ali a cargo tiveram essa decisão naquele momento, que eu não me arrependo, pelo contrário, até hoje aparecem uns desgraçados em rede social para xingar e tal. O que mais tem? Eu acho ótimo. Eu falo, cara, tá tudo certo. Se meu defeito foi esse, eu tô bem demais. Tocou, né? É um legado que fica, né? Que fica, solidariedade, tamo junto, né? Respeito, é isso. E aí são instituições gigantescas, exatamente, né? O Vasco existe por causa do Flamengo e vice-versa, e do Fluminense, do Botafogo, né? A gente não pode esquecer nessa hora, quando a tragédia dessa acontece, ela eventualmente serve para nos lembrar. Eita, para um pouquinho, tem isso aqui, hein, galera? Isso aqui é mais importante do que tudo, vamos dar arrumada, né? Assentar a poeira. Então, enfim, mas é um episódio muito, muito triste e fico feliz com as lembranças, mas não costumo ter iniciativa de falar sobre isso, por exemplo, porque foi para ser o que foi na época. Foi um case fantástico. Ô, Flávia, agora eu vou à parte melhor do programa. Vamos falar do 4x3 do Vasco no Palmeiras? Olha lá, tá vendo? Ó. Ele tinha que lembrar disso, né, Flávia? É lógico, mas ele falou com propriedade, exatamente. Né? Ganhou bonito, né? Ganhou bonito, é um time referência, né? Tem que falar. Virou que sobrou pro Vascaíno. Não, o Vasco tem muita história boa, tá louco. O problema é que a gente vive de história. O problema é isso, sobrou pra gente com viver de história. Essa virada foi fantástica. Eu lembro que eu já tinha até saído para comemorar. Na hora que eu voltei bêbado, já falei, não, peraí, eu bebi demais ou aconteceu mesmo? É um jogo que eu tava assistindo. Não é o mesmo. Ai, Brunão, cara, aqui a gente tem essa parte final do programa. A gente pede pro nosso convidado escalar o time ideal dele. Ou aquelas carinhas de botão que vinham na placar, os escudinhos. E aí a gente vai um por um. Pode ser jogador que você viu, jogador que você não viu. Mas só do meu time ou de qualquer coisa? Não, é o seu time de botão que você vai montar do jeito que você quiser. Pode misturar. A gente só não abre mão do Pelé.
Não, mas o Pelé vai. Pelé. Você pode misturar o Eusébio com o Tafarel. O problema é teu. Tá. De quem eu vi jogar ou não? Pode ser. Não, pode. O time é teu, você monta do jeito que você quiser. Não tem problema. Pô, vamos lá então. Cara, goleiro. Eu acho que o Tafarel, apesar do Carlos Germano vir muito forte na minha memória, acho que o Tafarel, ele né, tem aquela geração de 94, tudo que ele representou ali, um cara do bem também, um cara muito legal. Lateral direita, puta, vai dar trabalho pensar aqui, rapidinho cravar alguém. Ai, caraca. Deixa eu pensar aqui. Carlos Alberto? Vou botar Carlos Alberto? Capita. Na zaga ali, cara, acho que Baresi é espetacular. Baresi. Vou botar o Mauro Galvão aqui por uma questão afetiva. E também jogou muita bola. Enfim, evidentemente, se eu pensasse mais, vão ter jogadores, né, com mais. Mas a graça é não pensar. Lateral esquerda. O primeiro é o do coração. Lateral esquerda, eu vou cair no Felipe do Vasco, não vai ter muito jeito. Sim. No meio de campo vai ter muito Vasco, vai ter o Juninho Pernambucano, com certeza ali. Vai ter Gerson, com certeza também. Gerson, né, espetacular. Cara, eu esqueci, junto com o Mauro Galvão, vou botar o Belinho no lugar do Mauro Galvão ali. O Belinho também do Vasco, capitão de 58. Então vamos lá. Então Tafarel, Carlos Alberto, Bellini, Baresi, Felipe, Juninho, Gerson. Zico. Aí na frente, Romário, Pelé e Messi, tá bom? Perfeito. Treinador? Ai. Putz. O Guardiola, vai. Pepe. É o primeiro que põe o Pepe, né? O primeiro, exatamente. Guardiola. Dele, do Guardiola. Ganhou quase nada. Penso no Klopp também, mas eu acho que a gente vive uma geração de treinadores muito, muito privilegiada, né? De fato, acho que existe uma galera aí que aproveitou das mudanças tecnológicas para, de fato, mudar o jogo. Eles foram privilegiados porque chegaram na época que o mundo estava... O Guardiola começa em 2008. E o iPhone é de 2007, mais ou menos. A gente pensa... Os dois surgem juntos, né? E tem conexão ao processamento de dados, a tecnologia, tudo isso afeta a capacidade de geração de informação. E o Pepe é um dos primeiros que pega isso e aplica no seu jogo. Vem uma geração depois fazendo a mesma coisa, não por influência dele, mas porque é o mundo da gente, né? Esse mundo ofereceu isso para uma série de treinadores. O sucesso do Pepe certamente faz talvez as pessoas perceberem que dá para ir por ali. Mas acho o futebol brasileiro também. Acho que a gente vive nos últimos 15 anos de muitos treinadores de fato que estão mudando o jogo, como há muito tempo não se tinha, assim. Então acho que essa geração merece. O pessoal fala muito, a gente fica enchendo muita bola de treinador. Eu também acho, devia falar menos, mas acho que circunstancialmente... Não, acho que deveria. Acho que a gente passa muito tempo discutindo coisas que não são tão importantes quanto os atletas, o que acontece no campo, dando protagonismo muito grande. Mas, de fato, apesar disso, eu acho que a gente vive uma era de treinadores que, óbvio, vai ter um Tele, vai ter um Cruyff, vai ter um Rinos Mitchell, vai ter a Moré Moreiras, vai ter gente sensacional. À frente do tempo, né? Que não tiveram a tecnologia... Eles foram incríveis. E seriam incríveis hoje em dia. Hoje em dia, eu também acho. Mas aí, na hora de comparar, eu vou com o que eu vi um pouco mais. O Pepe... Eu ficaria entre o Pepe e o Klopp, eu gosto muito dos dois, mas acho que o nosso convidado da série me recebeu muito bem, foi muito gentil, o Guardiola. Jogou com o Romário, né? Jogou com o Romário. E ele tinha cabelo ainda. Tinha. Os dois, né? Os dois tinham cabelo, jogavam no baita time do Barcelona. O Guardiola jogou a Copa de 94, então, enfim, acho que tá bom, né? Flávio, agora é com você. Sabe qual é o problema? Que eu vou chegar, quando meus amigos virem isso, vão começar a me xingar. Você não falou de não sei quem, você esqueceu o fulano de tal. É verdade. Mas era o time. Aqui no comentário. Vou mandar eles virem aqui falar. Que é fácil assim de sopetão. Fácil é falar estudando ali, tudo bonitinho. Mas quando eu sair daqui, já vou me arrepender de uns 3 ou 4. Já vou pensar em outros. Roberto Dinamite também. Não falei do Roberto, vou tomar umas porradas, não falei do Roberto. O João gritou aqui na minha orelha. Dinamite. Deve ser vascaíno também, o João. O João é palestra também. Exatamente. Todo mundo quer palestra. O Roberto tá numa posição complicada ali na frente, né? É ingrato. Ele é complicado. Ingrato. Mas enfim, mas Roberto merece também, um grande ídolo. E se eu tiver a chance de conviver, enfim, um privilégio de vida também. Puta, que legal. E é engraçado, né? Porque era um fãzão do seu pai. Sim. E ele
ele morre 10 dias depois do Pelé. A camisa 10 liga eles nisso, assim, né? Tipo, o último post do Roberto em vida foi em homenagem ao seu pai. Exatamente. O último post que ele fez em rede social foi no luto pela morte do Pelé. Ele morre 10 dias depois. Isso. Então até o maior camisa 10 do time do Pelé morre 10 dias depois do maior camisa 10 de todos os tempos. Cair, não sei disso. Você sabe que eu devo, né, pra família. Eles me mandaram camisetas oferecendo pro meu pai, pedindo autógrafo do meu pai. Não deu tempo do meu pai fazer. Eu tenho que devolver. Ainda estava mexendo nisso nessa semana. Mas tem que devolver sem o autógrafo. Sem o né? autógrafo. Tem que devolver as camisetas, mas né? acho que eles não vão se importar, não. Mas vamos lá no Rio entregar em mãos, Flávia. Bem carinhoso ele pedindo e mandou a camiseta. Roberto era um cara sensacional. Muito bonitinho. Mas é isso. Flávia, agora você faz a nossa pergunta pro Bruno, por favor. Não tem pergunta. Na verdade não tem pergunta, é verdade. Falei demais, né? Não, maravilhoso. Maravilhoso. E, na verdade, assim, o Pelé tá aqui com a gente, porque ele tá sempre presente. Ele apronta, às vezes. Ele desliga o microfone e apaga a luz. É mesmo? Ele gostou do nosso papo. Ele gostou porque ele não fez nada. Porque quando vem os caras aqui que ele vão contar a história dele, ele começa, cai o microfone, apaga a luz, o ar-condicionado. Um beijo pra ele aí, então. Não, é exatamente isso. Você me contou que ouviu de longe num evento, mas se tivesse a oportunidade de estar com ele, o que você falaria pra ele? Ele tá aqui ouvindo. Com certeza, olhando pra mim ali, ó, do lado da corneta. Eu começaria cantando o hino do Vasco pra ele, pra ver se ele cantava junto comigo. Seria a primeira coisa que eu faria. Olha aí, ó. Mas não sei, porque o Pelé é tão grandioso. E é uma relação complicada, porque eu sei, a gente sabe do Pelé, mas a gente não viveu o Pelé. É uma coisa engraçada, porque o Romário, quando eu encontro com ele, vem todas as memórias, o Baggio, tem... E o Pelé é uma coisa quase mediúnica, assim, que por acaso estava aqui. Tem umas pessoas que quem segue religiões africanas fala dos orixás e tal, né? Eu vi uma recentemente falando do Gil como um orixá, que eu também tive a chance de trabalhar. Tem pessoas que chegam perto, você só treme, né? Parece que a frequência delas é diferente. Eu não sei muito o que eu conseguiria dizer pro Pelé, mas certamente eu sempre fiz questão de prestar reverência. Eu nunca tive timidez pra dizer o quanto eu admirava as pessoas. Sempre fiz questão. Às vezes você fica meio tímido de chegar perto. O cara pode ser grosso, mas eu falo, bicho, sempre paguei pau, como o carioca fala, pra quem eu admiro. E certamente o faria com qualquer coisa que me viesse à cabeça na época, mas certamente ficaria um pouco constrangido de não ser muito cafona, porque ele devia receber tanta coisa assim. Né? Mas eu certamente agradeceria e falaria da admiração e da importância que ele teve para além das 4 linhas que a gente estava conversando um pouco, né? Das coisas que eu acho que a gente ainda tem que falar no Brasil é a importância do Pelé para além dos campos. Né? Eu tenho, falando para a Flávia, tenho vontade de fazer um filme do Pelé sem mostrar nenhum gol. Só falando do Pelé, o que Pelé é nesse país, na história do século XX, sem mostrar um gol, porque ele tem essa força. Ele não precisa, os gols dele são incríveis, mas ele ainda é tudo isso sem ser. Então, eu pediria para ele fazer esse filme. Pelé, posso fazer esse filme? Bota aí, ó. Já joguei, jogando verde, né? Jogando verde. Já foi. Flávia, já assina. Já foi. Assina. Opa. Quem sabe a gente consegue fazer isso. Não, brincando, mas é isso. Eu acho que cantaria o hino do Vasco para ele. Obrigado, cara. Obrigado. E parabéns pela série. Tá fantástica. Obrigado, que ele valeu mesmo. Obrigado. E o Romário Assistam merece. lá aí na Max. Na Max. Exclusivamente lá, assina lá para assistir quem não tiver assinado. Dá para fazer uns planos 30 dias, fica um tempo, testa lá, mas vai valer a pena. Acho que convido todo mundo. Obrigado aí pelo convite. Uma honra estar aqui. Placar é outra coisa sensacional. Entra aqui, você vê esse fundo aqui, essas capas. Né? Nossa, dá sentido a muita coisa que a gente fez a vida toda. Obrigado mesmo. Legal. Agradecer também a mala do Fábio Finelli, né? Sim, agradecer ao seu trouxe amigo o Bruno, Fábio, né? seu xará. Dá um beijo no Finelli, mentira. dele. Finelli, Beijo, assessor de imprensa gigante. Obrigada. Legal que nós temos em palestra. O maior desse país. É o maior, né? Maior desse país, Com certeza, 1,96 m. Os outros são menores que ele. Gente, o legado fica por aqui nessa semana, mas na semana que vem a gente volta com muito mais histórias desse homem fantástico, né, Flávia? Exatamente. Que foi seu papai. Exatamente. Eu gostava dele. Gostava? Gostava Você um não pouquinho gosta só. mais? Metia gol. Não, né? metia. É que ele perdia pro Palmeiras sempre. Você gostava porque ele era vascaíno. Você gostava porque ele era vascaíno. Beijo. Galera, não esqueçam de ativar. Quem não ativou o sininho, por sininho. favor, ativem E o que mais? sininho. Mandem o aviãozinho, compartilhem com
todo mundo que puder. E não esquece de dar aquele like. O like, o joinha. O joinha. E não esquece lá na loja da Placar no Mercado Livre, ó, que tem bola do Palmeiras, do Vasco, do Manchester City. Tem também o guia do Campeonato Brasileiro, que tá pegando fogo aí. Mas enfim, todos os produtos, Flávia. Todos. Baixa o aplicativo da Placar também no seu celular. A Flávia já baixou. De vez em quando ela se complica, ela me liga, bola, como é que acha o resultado? Não me complico nada. Aí eu tenho que explicar pra ela, Flávia, pega o celular, aperta assim, primeiro liga, tal. Me disseram que é o contrário, hein? Me disseram que é você que liga pra Flávia. Intriga da oposição, E o pelo pior amor que é. de Deus. Ontem eu liguei pra ela, Flávia, como é que faz um aplicativo isso? Ela me ensinou. entendendo. Ela tá espertinha, a Flávia, viu? Gente, um beijo. Beijo. Valeu. Agora aqui, ó. Valeu.